Olá pessoal, sou o professor Jonildo da Central do Enem. Nossa videoaula de número 9 falará sobre o romantismo no Brasil, o assunto mais recorrente na prova do Enem, o assunto que mais cai. Romantismo no Brasil ele começa no ano de 1836 e se estende até o ano de 1881. Final do século XVIII, século XIX início, primeira metade do século XIX. O processo de constituição e formação de uma identidade, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa a partir da escola romântica. Por isso que eu chamo R de romantismo, R de rebelde, R de revolucionária. Por que revolucionária? Porque foi a primeira escola que tentou a nacionalização da literatura. É a escola rebelde, tá? Romantismo é uma escola que transborda, respira, transpira emoção. Contexto histórico: na Europa nós tivemos o triunfo da burguesia e o liberalismo econômico. No Brasil nós tivemos um movimento social, a chamada independência política, primeiro reinado e a abdicação de Dom Pedro. Regência, segundo reinado, revoltas internas e guerras, Guerra do Paraguai, abolição e proclamação. Seriam os movimentos sociais que aconteceram paralelamente a esse movimento. Mas por quê? Porque a história não dá para você estudar literatura sem evidenciar o fator histórico. Por isso que a gente fala de contexto histórico. A história caminha lado a lado, para e passo, à literatura do Brasil. Certo? Dando continuidade aqui ao romantismo, nós temos aqui as características temáticas, que o Enem chama isso aqui de aspecto temático. São os principais temas. Romantismo no Brasil, século XIX, nós tivemos individualismo, eu, subjetivismo, que é o culto do eu, o eu lírico passa a ser o universo do escritor, fuga da realidade, que eu chamo essa aqui de evasão e escapismo. Essa evasão e escapismo, essa fuga pode se dar através do sonho, da morte, da natureza e do tempo. Não esquecer que essa fuga da realidade através da natureza pode estar relacionada ao indianismo, tá certo? Então, fuga da realidade, da natureza, indianismo, nacionalismo, indianismo. Liberdade de criação. Um dos principais temas, dos pilares do romantismo é o sentimento de liberdade, certo, turma? Nacionalismo, aí nós temos aqui o nacionalismo, que é aquele sentimento de amor à pátria. Esse nacionalismo traz através da figura do índio. Religiosidade cristã, que depois do Barroco a escola mais religiosa que nós temos aqui é justamente o romantismo. Então, depois da estética barroca, a escola mais religiosa que nós temos é justamente o romantismo, primeira geração, tanto é que é chamada de geração religiosa, certo? Religiosidade cristã e a linguagem popular são os principais aspectos temáticos do romantismo. Não pode esquecer isso, pessoal. É isso que eles cobram na prova do Enem, tá? Não esquecer que os pilares, não é, o tripé dessa escola, nós temos aqui o subjetivismo, nós temos o nacionalismo, o sentimento de amor à pátria e o sentimento de liberdade, que formam os pilares do romantismo brasileiro. Toda escola que é nacionalista é dividida em geração. Aqui nós temos a primeira geração, chamada nacionalista ou indianística, os principais representantes, Gonçalves de Magalhães e Gonçalves Dias. O Gonçalves de Magalhães, você vai ver que ele vai introduzir o teatro romântico com a peça Antônio José ou Poeta Inquisição, em 1838, que vai ser considerado o introdutor do teatro romântico. Gonçalves de Magalhães. Gonçalves Dias, o poeta dos índios, o poeta das três raças. Segunda geração, byroniano, o mal do século. Aí nós temos como destaque Álvaro de Azevedo, Juqueira Freire, Fagundes Valério e Casimiro de Abreu. A terceira geração é chamada geração social condoreira, com destaque para Castro Alves, poeta dos escravos, Tobias Barreto e Souza Andrade. Esses são os representantes da poesia, tá? Representante da prosa, quando você fala de prosa, nós lembramos aqui, prosa é sinônimo de romance. Quando você fala de romance, você lembra do primeiro romance romântico, que é o romance A Moreninha de Joaquim Maria de Macedo, que é considerado o introdutor da prosa romântica. Aí nós temos os romances urbanos, indianistas, regionalistas e históricos. Essa classificação deve José de Alencar. Tanto é que o Alencar, no romantismo, ele foi chamado de o pai do romance brasileiro. Por que o pai do romance? Porque ele criou o primeiro romance? Não, vimos que o primeiro romance nem é dele, é de Joaquim Manuel de Macedo. Então por que ele é considerado o pai do romance? Devido à diversidade de obras que ele compôs. Romances urbano, indianista, regionalista e histórico. Depois do José de Alencar, nós temos Bernardo Guimarães, autor da Escravizara, Visconde de Taunay com a obra Inocência, Franklin Távio com a obra Cabeleira, e Manuel Antônio de Almeida, que é um poeta de transição entre o romantismo e um
realista. A gente costuma dizer que a obra Memória de um Sargento Tbilisi é uma obra pré-realista. Ela vai antecipar as características do realismo, que seria a próxima escola literária, o próximo movimento literário que a gente estuda depois do romantismo. Tá certo, pessoal? Então você tem a divisão da poesia em primeira, segunda e terceira geração, divisão da prosa em romances urbanos, indianista, regionalista e histórico. E para a gente fechar essa nossa videoaula de número 9, a gente vai falar aqui sobre o teatro. Quando você fala de teatro, o principal representante é Martins Pena. Ele é o principal representante, mas ele não é introdutor. O introdutor do teatro romântico vai ser, né, o poeta Gonçalo de Magalhães com a peça Antônio José ou Poeta e Aquisição em 1838. Para a gente fechar nossa videoaula com chave de ouro, o romantismo, cuja palavra de ordem era liberdade, o sentimento de liberdade é um dos pilares do romantismo, sentimento de liberdade, chamada liberdade de criação, coincidiu com a nossa independência política brasileira, tá certo, pessoal? Então esse é o nosso recado de hoje, essa é a nossa videoaula de hoje. Então observa lá que o processo de constituição, o processo de nacionalização da literatura brasileira, o primeiro grito de protesto político e reivindicação social começa a partir do romantismo. Então o romantismo ele é considerado o pontapé inicial no processo da nacionalização. Tanto é quando você fala de escolas literárias brasileiras, quando você fala de nacionalismo, lembra de duas escolas, lembra do romantismo, lembra do modernismo. O romantismo é o pontapé inicial no processo da nacionalização. E quem é a concretização, professor, dessa nacionalização? A concretização dessa nacionalização vai ser com a escola moderna. Mas lembre-se que o romantismo é o pontapé inicial de tentar criar-se uma literatura que não tivesse vinculação nenhuma mais com a Europa. Se você perceber, a nossa literatura do período colonial, como o quinhentismo, barroco e arcadismo, é ligada diretamente à Europa, sendo que o romantismo não, é a primeira tentativa do processo de nacionalização. Por isso, quando a gente fala de nacionalismo, nacionalidade, sentimento de brasilidade, sentimento de nacionalismo, sentimento de amor à pátria, você lembra de romantismo e modernismo. Tá certo, pessoal? Então esse é o recado de hoje, tá certo? Até a nossa próxima aula.